Bom, hoje nós estamos aqui com a doutora Narla e a Ive para falar de como fazer uma clínica de médica e estética. Então, para quem está querendo montar uma clínica de estética juntamente com a parte médica, quais são as dicas que a gente pode ter para tomar os cuidados, tanto financeiro como na própria sociedade de amizade, né? Para criar um laço realmente eterno, aí, porque uma sociedade é um casamento, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma que fique duradoura. Então, como que vocês podem dar de experiência para as pessoas que querem abrir uma clínica? Posso falar? Pode falar para mim. Em primeiro lugar, eu acho que você tem que conhecer, né, a pessoa que você está entrando em sociedade. Eu, no meu caso, eu tive uma grande sorte, porque eu entrei nessa sociedade através de uma outra médica, que era amiga. Conheci a Narla e a gente teve uma identificação logo a princípio, porque a gente tem as mesmas índoles, o mesmo caráter, entendeu? Nós somos pessoas humanas, a gente cuida bem de funcionários. Então, assim, isso é uma coisa que facilitou muito a sociedade. Então, a gente se respeita, né? Ela tem a parte médica, que ela responde por toda a parte médica. Vários assuntos eu não entendo, não domino, também não invado a parte dela. Ela é muito solícita, ela sempre cuida de tudo que é relativo à parte médica. Da parte estética, eu já cuido de metas, de objetivos, de funcionários. Então, eu acho assim, quando você determina bem os papéis numa sociedade, a coisa funciona bem. E quando as pessoas se respeitam. Eu acho que isso é a base de tudo, né? Acho que esse é um começo. E a sua visão, doutora? Não, complementando até o que a Ive falou, né? Depende do modelo de negócio que a pessoa quer montar. Por exemplo, no meu caso da Ive, nós tínhamos profissões diferentes e, de certa forma, isso para mim, como médica, porque se é um médico querendo abrir um negócio onde ele una medicina e estética, essa fusão com a Ive foi muito benéfica para mim, porque eu não tinha nenhuma experiência de marketing, esse marketing agressivo que o mercado hoje exige, né? Então, o médico, ele sai da faculdade aprendendo a ser médico. Então, essa questão, nesse quesito, eu respondo muito bem pela clínica, mas eu já vinha de uma experiência de 15 anos de clínica, onde a gente vivia uma clínica morna, né? Porque a gente tinha aquela clínica mais estéril, onde a gente visava mais a medicina, a saúde. Então, eu sentia essa necessidade de ir para um ambiente onde eu pudesse ter uma leveza, de trabalhar com estética, mesmo para homens. A ideia era medicina e saúde, mas com ênfase nessa parte estética. Então, acidentalmente, a Ive caiu, né, nessa sociedade e foi muito providencial, porque quando ela entrou, ela veio com essa visão do negócio, porque a Ive é publicitária, então ela veio com uma visão um pouco diferente, o que eleva também o negócio. Então, depende do que a pessoa quer montar, porque se são, por exemplo, 2 médicos, a visão é um pouco diferente. Então, as duas pessoas acabam tendo a mesma dinâmica de trabalho. Então, não complementa. Então, a minha dica é: tenha alguém, se for um médico querendo montar uma clínica, tem alguém na sua vida, claro que você confie, porque a gente tem uma relação de confiança muito grande, apesar da gente não se conhecer quando a gente começou o negócio. E eu vou falar pra você que eu acho que isso foi o mais legal, porque eu acho que às vezes você conhece uma pessoa quando você trabalha com ela e quando tem dinheiro. Então a gente aprendeu a se respeitar, a gostar uma da outra e a confiar uma na outra. Então, a gente foi se mostrando que a gente não teve briga de ego, que também é uma coisa muito importante numa sociedade, nessa questão do ego. E quando as pessoas estão trabalhando com ego, fica muito difícil de manter. Então, foi uma relação que foi construída sólida, desde o começo, com clareza. Então, a minha dica é essa: se o médico quiser montar com outro médico, ok, eu acho que vai super bem, eu já tive essa experiência por 15 anos. Mas se tiver uma pessoa que é fora da área e que tenha tempo e muito gás para trabalhar, eu acho que o sucesso fica garantido, porque aí foi realmente um divisor de águas. Que legal. Bom, eu acompanho essa sociedade, não só a sociedade, como a vida da doutora Narla já há 15 anos. Então, assim, também conheci a Ive, né, juntamente aqui com a equipe, e participei de tudo. E eu acho que o modelo de negócio que vocês desenvolveram é muito legal, né? Eu acho que é isso que é também um divisor de águas aí, para que não tenha a relação, conflito, né, o conflito.
Então, assim, isso que eu queria estar falando muito. O que é? Então, eu tenho o meu método FARM, que eu utilizo tanto nas empresas quanto na pessoa física, que é o fazer dinheiro, administrar dinheiro, reservar e se tornar milionário, que é uma consequência. E aqui a gente trabalha muito bem na clínica, né? As 3 partes primeiro, principalmente, né? Porque Sim. O milionário é uma questão que ocorre naturalmente. E aí, o de vocês, a gente desenhou uma estrutura que ficou muito 10, que é o quê? A parte da ADM, tem a parte médica e a parte estética. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem, que eu acho que para quem está montando, ela pode ir direto já na receita do bolo, né? E sabe que vai realmente crescer. Mas a gente teve um fator, né, assim, decisivo em tudo isso, que a gente foi muito bem orientada por você, né? Na realidade, foi você que criou tudo isso. Né? Você sempre orientou da forma correta, e aí a gente teve que, no meio do caminho, fazer vários ajustes, né? Por vários momentos a gente parava, repensava, você sempre mediando de uma forma muito interessante, sempre olhando as 2 partes e cuidando muito bem do financeiro. Então, assim, essa criação do ADM foi sensacional, onde a parte médica, ela responde... ela tem um financeiro separado da parte estética, então nós temos 2 empresas, né? Dentro do mesmo negócio. E assim, sempre orientada por você, o seu método, não é porque a gente está aqui numa entrevista, mas realmente ele é sensacional e ele é realmente um divisor de águas numa sociedade, porque a gente ter você como mediadora fez muita diferença em muitos momentos, né? Porque hoje em dia a gente está aqui rindo, feliz, mas claro que a gente já teve momentos de conflito, como qualquer negócio, como qualquer... Gente, é um casamento, né? Não vai ser todo dia de felicidade, mas ter uma pessoa junto, cuidando do coração da empresa, que é o financeiro, é o que fez toda a diferença para a gente chegar até aqui. Que na verdade, assim, eu vejo isso como uma pirâmide. De um lado tá a Ive com o time da estética, de um lado tô eu com o time da área médica. Embaixo dessa pirâmide nós respondemos a um administrativo, que é você que montou e que coordenou. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba prestando conta para esse administrativo. Então, a gente preserva esse administrativo, se preserva entre nós, porque aí cada uma toca o seu negócio da forma que aprendeu a lidar com o negócio, e se respeitando, que eu acho que é o mais importante. Claro, você na base da pirâmide, no ADM, e fazendo toda essa solidificando isso, né, do método, ajudou muito a gente a construir reserva, a investir em equipamento. Porque nós começamos lá atrás, você lembra disso? A gente começou lá atrás com um aparelho de luz pulsada, alugando máquinas, né? Alugando equipamentos. E também a gente contou, claro, com a sua... Você ponderava muito com a gente, mas ao mesmo tempo você arriscava muito com a gente. Você via... Você identificou também, tanto em mim quanto na Ive, claro, você já conhecia há muito tempo, você conhecia meu potencial de trabalho, mas administrativo 0, porque eu só trabalhava. Mas você identificou na Ive essa garra de também aceitar isso, esse desafio e correr atrás. Então, nós alugamos equipamento 6 meses. Depois nós começamos a comprar. E se não tivesse esse monitoramento seu, nessa base, nessa pirâmide, isso não teria acontecido. Então, hoje a gente trabalha... A gente nunca mais... Acho que a gente alugou equipamento 6 meses... E a gente trabalha só com equipamentos próprios. E estamos investindo mais ao longo desses 4 anos. E não é uma fórmula mágica. Porque ninguém... a gente não ganha rios de dinheiro. Isso é fruto de trabalho, de planejamento. E é isso que entra a Alexandra fazendo essa mediação com a gente. Pegando o nosso pé, brigando com a gente... E puxando nosso tapete quando a gente quer gastar, quando a gente quer viajar. A gente abre mão, né, de algumas coisas, abrimos mãos. O último congresso que a gente foi em 2018. Depois a gente não foi mais, tudo bem que ainda veio a pandemia, quer dizer, a gente montou um negócio em 2018 que começou a andar em 2019, 2020 veio a pandemia, a gente tinha comprado um monte de equipamento, começamos a trabalhar, então a gente teve também a felicidade de estar num ambiente de saúde, então a gente não precisou também ficar muito tempo fechado, mas não adiantava também ter a porta aberta e não ter o cliente. Então a gente trabalhou nesse período e foi muito bom. E aí a gente foi investindo em equipamento. Apesar de nadar contra a maré, a gente foi investindo em equipamento.
E isso foi graças também à sua orientação que a gente teve. Então, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei, e a gente deu um salto muito grande quando a gente começou a usar o método Farm, exatamente de arriscar, mas de saber até onde a gente pode ir. Porque a gente está respaldado com uma consultoria séria, né? Uma pessoa que entende de finanças, uma pessoa que sabe até onde a gente pode chegar. Por várias vezes ela falou, eu falava, vou. Você falava, agora não, enfim. Você sabe que você não tem esse dinheiro. Não é hora. Você sabe que você não tem esse dinheiro. Aí eu falava, Ale, agora eu não sei. Agora você vai, porque agora você pode. Então é diferente quando você tem um mentor, né? Quando você tem uma consultoria séria por trás. É um time, né? Eu considero assim, a gente realmente uma equipe, onde cada um sabe muito bem do que está falando. Então, assim, é gostoso exatamente por isso. Eu acho que esse método que a gente transformou é a médica poder fazer tudo que ela sabe da parte médica e não ter uma interferência da estética. Então, assim, consegue andar, ela se sente livre, né? Sim. A estética é a mesma coisa, porque a Ivy é super agressiva, né? Ela sabe, desde quando a gente montou a Vitesse, eu falo a gente porque eu considero parte disso, que eu tô totalmente. E quando a gente montou, as metas nunca foram deixadas de bater, né? Elas bateram todos os meses, desde o primeiro mês que abriu. Então, assim, é uma coisa que isso a Ivy responde meta muito bem. Meta, tem que alcançar. Então, assim, e aí quando a gente fez o ADM, então, para as pessoas entenderem como que o ADM se sustenta, né? Quem paga o ADM? Então, a gente estipulou um aluguel de vocês, cada uma paga um aluguel. Sim. E todos os outros médicos pagam seus aluguéis. E a gente banca as despesas da ADM, por isso que a gente chama parte ADM. E depois a estética se banca sozinha e a médica se banca sozinha. Sim. Então, essa divisão ficou muito clara, mais fácil para todo mundo entender. E até os funcionários acabam entendendo, né? Porque a equipe é grande. Hoje somos quantos funcionários? 30, né? Quase 30. Mais ou menos. Então, assim, é uma empresa grande. Então, ela tem que estar muito bem, né? Explicando. Segmentada. Exatamente. Mas, de vocês, o que vocês acham de uma clínica do tamanho de vocês? E, para quem quer abrir a clínica, ponham mais médicos terceiros para atender lá dentro ou não? Então, qual é a visão que vocês têm hoje em relação a ter mais médicos ou não na clínica? Tem que escolher bem, né? Porque, na verdade, isso também vai depender do que você oferece, né? Você tem o espaço, esse espaço você não vai usar. Esse médico que vai entrar, ele vai agregar para você no seu negócio? Por exemplo, não adianta você colocar um médico de uma especialidade se nós estamos falando só de clínica de estética ou clínicas em geral, mas normalmente a gente tenta colocar na equipe pessoas que agregam, que tenham o mesmo tipo de trabalho que a gente, porque é muito complicado você trabalhar com um profissional que trabalha de uma forma diferente de você, porque ele está ali, ele está alocando um espaço, né? A gente já deu umas cabeçadas, né, Ivy? Já tivemos muito problemas. Tanto médico, qualquer pessoa profissional da área da saúde que integrar a equipe, ele tem que trabalhar como equipe, ele tem que conhecer a equipe como ela é e agregar. Então, se vale a pena, se você acha que vale a pena, ok. Aí eu acho que tem que fazer essa conta. Tipo, se você tem um espaço, ele está ocioso e essa pessoa quer entrar para a sua equipe, primeiro, analisa quem é essa pessoa, né? O histórico dela, por que ela está ali com você, por que ela não está em outro lugar. Porque hoje em dia também a gente sabe, né? Nós estamos falando de médico, né? Naquilo que eu domino. Então, por que essa pessoa não optou por não ter o espaço dela? Qual é o perfil dela? Ou é um perfil que sai por aí mudando de lugar toda hora? Porque a gente já caiu nessa cilada. Então, a gente tem que saber escolher. Eu acho que vale a pena desde que integre a equipe, que seja condizente com a forma com que você trabalha. Senão, é uma cilada. E uma coisa muito importante também é as especialidades, né? Tem que ser especialidades que estão dentro do seu negócio, entendeu? Que agreguem, como o nosso negócio é estética, então a estética é emagrecimento, né? A gente não tem cardiologista, então eu acho que você tem que ver bem, você tem que ter um planejamento estratégico do negócio, um plano comercial muito preparado e colocar especialidades que tenham a ver com o seu negócio, entendeu? Em relação à equipe, né? Nós estamos aí com 30 funcionários, então
A pessoa que está querendo abrir, ela tem que ter esse jogo de cintura. São 30 funcionários, você tem que tratar todo mundo. É uma empresa, né? Então, como que é essa administração diária de vocês em relação aos funcionários? É fácil contratar, encontrar os profissionais certos? Tem os profissionais que são desde secretárias, né, que atende ali, como as profissionais que atendem os equipamentos de vocês, tudo. Então, os assim, prestadores, né? E aí, exatamente, são os prestadores de serviço. E aí tem todo esse cuidado de pôr também, porque os funcionários respondem pela imagem da clínica como um todo, mas né? na realidade o funcionário, ele vai de acordo com o líder também, né? Ali na Vitesse, assim, eu falo para todo mundo que eu tive uma grande sorte de encontrar uma pessoa que é muito parecida comigo, entendeu? Então a nossa gestão é muito parecida. Então a gente trata eles de uma forma muito parecida. Então assim, a gente tem a felicidade de ter os mesmos funcionários desde que a gente abriu. Isso é uma coisa assim que a gente fala com muito orgulho, entendeu? Porque a gente tem os mesmos funcionários. Assim, a gente fez algumas trocas necessárias, mas assim, a maioria são os mesmos. A Narla já tem funcionário de 18 anos, entendeu? Isso aí é um exemplo que ela é uma boa líder, entendeu? Então eu acho que assim, o líder tem que falar a mesma língua. Que um não pode dar uma ordem e outro dar uma ordem diferente. Então, quando se fala a mesma língua, o ambiente é o casamento e os filhos. Exatamente. Né? A educação. E eu acho uma coisa muito importante, que assim, é fundamental para você ter um bom prestador de serviço e um bom funcionário. Reconhecimento. Né? Não adianta você ter liderança, você cobrar, você fazer... Né? A Ive faz muita reunião com eles, nessa parte a Ive que faz sozinha, mas a gente também tem que lembrar que se você tem um bom funcionário, você tem que ser um bom chefe. Que tem que ser a relação ganha-ganha. Né? Tem que ser bom pra gente e bom pra eles. E aí você tem que ter o reconhecimento. O reconhecimento, ele tanto é interpessoal quanto financeiro. Né? Então, assim, ela estabelece as metas, ela cria, né, os caminhos para os funcionários também quererem ficar lá dentro, quererem trabalhar mais e ganhar mais. Porque, gente, hipocrisia, né? Ninguém trabalha porque não precisa. Elas têm filhos, têm família, então elas estão lá porque elas querem trabalhar. E essa motivação, é como eu falei, não adianta também você cobra um funcionário de dinheiro, mas trata mal ele. Isso não vai acontecer, não vai criar uma relação. Então, esse reconhecimento, tanto eu acho que é interpessoal quanto monetário. E uma pessoa se sente reconhecida quando ela tem um reconhecimento financeiro também. Sim, porque você cresce, e esse crescimento é importante para eles. E é por isso que a gente tem funcionários muito tempo. E a gente tem uma outra questão também, a gente tem funcionários sérios e comprometidos. A gente tem índice de falta quase zero, entendeu? Por quê? Porque eles sabem que, assim, precisou faltar, tem que comunicar, a gente se organiza, mas não acontece ninguém faltar de última hora, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu acho que é o tipo de liderança. Uma coisa interessante, só para complementar aí, falando de falta, nós estamos falando de funcionários, né? Quando a gente migrou da Mater Dei para a Vitesse, a gente tinha a empresa de limpeza terceirizada, né? Você lembra disso? E, na época, realmente, a gente achou que não valeria a pena mesmo porque a funcionária da limpeza estava com a gente há 6 anos. Então, assim, não fazia muito sentido a gente ter uma funcionária 6 anos pagando terceirizado para a empresa. Isso aí depois pode ser um assunto que você pode colocar depois. Enfim, aí essa funcionária pediu demissão dessa empresa e nós a contratamos na clínica e está conosco até hoje desde que abriu. Ou seja, somando Mater Dei e Vitesse, ela está com a gente há 10 anos, né? Essa funcionária nunca faltou. Nunca faltou. Ela é uma senhora, ela chega cedo, ela faz o serviço dela. Ela nunca faltou. Até eu tô lembrando, porque essa semana ela me pediu que ela vai fazer uma endoscopia sexta-feira. Aí eu pensei, nossa, tadinha, ela nunca faltou, né, do trabalho. Então, é reconhecimento. Nós tiramos ela de um trabalho que a remuneração era menor, porque tinha um terceiro, né, intermediando entre a gente e ela. E pegamos ela e trouxemos ela para dentro. Então, isso foi uma forma de reconhecimento e de confiança, né? Porque o seu funcionário, você tem que confiar nele. Para mim, a pedra fundamental num relacionamento de trabalho, da vida, é a confiança. Então, eu acho que isso é fundamental. Tanto interpessoal como profissional, eu acho que tem que ser confiança. E a gente tem muita sorte disso, né? A gente não... Foi muito só bom. Eu tenho 15 anos. Bom, e em relação à tomada de decisão em dinheiro, tá? Vamos investir em alguma coisa, vamos reformar. Recentemente vocês pegaram o estacionamento do lado. Então, assim, essa parte ADM, ela é um pouco enxuta, né? Por mais que ela tenha reserva, mas a reserva que a gente faz é para os funcionários, férias, 13º e tal.
Mas se precisa fazer uma reforma, se precisa fazer um investimento um pouco maior, vocês ampliaram, começaram menor, ampliaram o lugar, né? Tinha. Então, assim, tudo isso envolve investimentos. E como que vocês tomam essa decisão? Então, para as pessoas saberem aí, né, que está querendo abrir essa clínica, querendo montar, o que que a gente... A gente liga para a Alexandra. Né? E fala, Lê, pode? Mas a Lê faz a conta aí. Mas... Aí ela já começa a brigar com a gente. Mas Alexandra, é assim, como a gente passou pela pandemia, a gente teve umas pedaladas aí financeiras, é claro, como todo mundo, porque o aluguel, a gente tem toda uma despesa, a despesa de uma clínica é muito alta, né? Não é entrar... eu sempre digo, acho que para quem está alugando um espaço num lugar legal, que você tenha empatia pelas pessoas, eu acho que vale muito a pena. Porque quem está na frente, né, eu falo, os bastidores dão muito trabalho. Muitas pessoas não imaginam o quanto é difícil essa parte do administrativo, que é esse ADM. Eu acho que é mais fácil você atuar do que você ficar ali nos bastidores do palco, né? E isso é muito trabalhoso. Então, assim, a gente precisava, quando a gente precisava, a gente tinha que fazer. E aí a gente pagava para ver. Mas, assim, na maioria das vezes, foi com planejamento que você proporcionava pra gente, autorizava a gente a fazer, né? Nem sempre, né? Ela autorizava, a gente fazia e depois avisava, né? Até por isso a pergunta. Porque o que acontece? Muitas vezes chega aqui, é óbvio que a gente olha o caixa e acaba barrando. Mas existe a necessidade e vocês vão ter que fazer um aporte, né? Então, por isso que é a pergunta. Porque existem 2 tipos de médicos. Eu aprendi nesses anos trabalhando. Tem um médico que quer chegar, sentar, atender e ir embora. Ele não quer saber se a funcionária veio, se a funcionária não veio. Sim. Ele quer a sala dele pronta para atender. Ele vai levantar e vai embora no horário dele. E tem a médica, né, que sempre trabalhou assim, que quer ter a clínica dela, que quer montar a equipe, que né, tem essa visão empreendedora, e aí a Ivy chega com essa visão empreendedora também, que vê que agrega muito mais estar junto com uma clínica médica, uma estética. Sim, claro. Né? Acontece alguma coisa com a estética, tem uma médica ali respaldando em tudo que faz. Então, assim, a chance de dar errado é 0, né? Porque a gente tem uma equipe bem formada. É diferente quando você está falando com uma clínica que até tem o responsável médico, mas não está ali presente. É importante estar presente. Isso gera muita credibilidade e segurança. Os investimentos são muito altos, né? Os equipamentos não é 5 mil, nós estamos falando R$1.000. Não existe mais de 300, nós estamos falando de, no mínimo, uma barata aí é na faixa de 300. E recentemente comprou aí um muito mais caro. Bom, mas enfim... então tem esse investimento que é lógico que passa, né, do controle meu ali ADM. Eu sei o que a gente pode estar fazendo e estou limitada. Então, quando vem um equipamento que é um pouco mais caro, né, e o que a gente tem que fazer? E a gente compra sem os juros, que a gente acaba dividindo direto com o fornecedor, que sai muito mais. E a gente acaba então fazendo o quê? Tendo a vida tão organizada financeiramente de vocês que vocês conseguem fazer o aporte para depois pegar esse dinheiro de volta, né? Que tem o retorno do investimento que a gente consegue fazer, mas nesse primeiro momento, para bancar uma parcela aí em 6 vezes, né? Que normalmente é isso, no máximo em 10 vezes é mais caro. Então, vocês têm que fazer esse aporte, sustentar. Porque eu sempre pego no pé das pessoas que os médicos têm que ter, ou a pessoa física tem que ter a vida muito bem organizada para poder assumir um negócio, né? Porque a pessoa que fica só pegando empréstimo, em cima de empréstimo, ele acaba não vendo o lucro, porque está tudo nos juros. Então, não acaba vendo dinheiro, antecipa muito cartão e fica muito enrolado. Então, é nesse sentido, né, que eu falo assim, porque vocês têm que estar fazendo esse aporte de primeiro momento para depois vir o retorno do investimento e pegar todo esse dinheiro de volta. Então, ele demora um pouquinho mais e de primeiro momento vocês têm que colocar essa decisão, né, de comprar um equipamento caro, que foi feito até recentemente, e tem outros equipamentos. Então, vocês conversam, como vocês chegam nessa... vou comprar? Não. Existe um consenso de vocês duas. É que a gente vai estudando a necessidade. Quando a gente montou a clínica, como eu te falei, a gente tinha uma luz pulsada velha, mas que era o nosso equipamento, e alugava as outras. À medida que foi alugando, a Ivy foi identificando essa necessidade, e aí, vamos comprar, nós compramos
O primeiro equipamento foi o Lightshear. E depois, com esse equipamento de luz pulsada, a gente transformou numa plataforma que tinha outras tecnologias e num equipamento para tratamento capilar. Então, a gente tinha depilação, uma plataforma para rejuvenescimento, tratamentos de manchas, que é essa multifuncional, e uma de cabelo. Então, nós ficamos um período assim. Bom, o que a gente pode investir? E a Ivy começou a ver o mercado de corporal. Sim. Foi quando ela identificou que o corporal estava defasado em Dayatuba, a gente precisava investir em corporal. Foi quando ela comprou... Assim, isso na estética, a gente já usava aqueles equipamentos básicos que os esteticistas usam, mas que não eram equipamentos que tinham um retorno de resultado como esses que a gente investiu. Aí ela investiu no primeiro tratamento corporal, que foi um ultrassom macrofocado, e imediatamente o campo eletromagnético, que foi o CM-Slim. E aí trabalhando com esses 2 equipamentos, até que nesses 2 equipamentos, só contando a trajetória, nesse equipamento, essa multiplataforma, e eu cheguei nela, é claro, gente, na vida a gente precisa... Você quer estar num lugar, mas você precisa passar por outro antes. Então, eu queria esse equipamento, que era o Fotona, mas na época não cabia no orçamento. E a gente estava investindo em muita coisa, porque também não adiantava ter só um equipamento, o top das galáxias de rejuvenescimento, mas não ter as outras coisas. Então, a gente segmentou aí, investindo em corporal e eu investindo em facial. Aí foi quando eu peguei esse equipamento que a gente tinha, que era essa multiplataforma, vendi esse equipamento e dei o sinal da entrada do Fotona, que é esse equipamento que a gente comprou. É claro que tem muita coisa para acontecer, existe um compromisso financeiro em relação a ele, mas é onde a gente queria chegar. E agora, recentemente, mais um equipamento corporal para radiofrequência, porque o que acontece? O corporal, ele é a nova face. O que está acontecendo? As pessoas estão tratando muito rosto, e estão deixando o corpo de lado e ficando às custas de uma esteticista que faz enzima, uma outra especialidade que faz massagem, mas elas não estão... ou usam um equipamento que elas não sabem manobrar, entendeu? É aquela história de dar um carro para quem não sabe dirigir direito e às vezes dar um carrinho mais simples para quem dirige bem, que chega muito rápido. Então, a gente optou por investir pesado agora em corporal. Então, mais uma aquisição, que foi o Vela Shape, que é uma radiofrequência, porque assim, a gente tem que unir as tecnologias que funcionam. Então, a gente tinha o campo eletromagnético e o ultrassom macrofocado. Precisava de uma radiofrequência boa. Qual era a melhor radiofrequência do mercado? Vela Shape. Então, ótimo, vamos colocar o Vela Shape, porque a radiofrequência que a gente tinha era de camadas superficiais. A gente queria algo que atingisse camadas mais profundas para melhorar. Então, quando você faz combinação de tratamentos, você tem resultado. Porque a gente não é uma clínica que não quer oferecer resultado. E aí, por último, e não menos, quer dizer, selando esses menos de 5 anos... a última aquisição nossa, que é o ultrassom microfocado, que é o Ultraformer. Eu acho que agora a gente vai te dar sossego aí por uns anos. Agora a gente vai ficar só pagando a conta. Por 1 ano e meio, mais ou menos, a gente vai te dar sossego. Olha, que bom. Mas, e é isso. Mas é pouco tempo. Você vê o trabalho que dá? Mas é muito trabalhoso. É pouco tempo, né? O retorno... Então, para quem quer abrir a clínica, é um ótimo negócio, mas é um trabalho... De formiguinha. Não adianta você querer já abrir uma clínica com investimento altíssimo, porque daí o retorno vai demorar muito para chegar. Depende se você tem condição de ter esse investimento, né? Eu sempre falo que vale a pena. Por exemplo, você tem um imóvel que te dá um aluguel X. Se esse imóvel pudesse transformar num equipamento que vai te dar retorno, você mesma fala, né? Que é melhor do que financiar. Então, se você vai financiar sem juros com a empresa, ok. Mas se você tem a condição de fazer esse investimento, abrir mão de um bem para fazer esse investimento, eu super acho que vale a pena, desde que você saiba o que você está fazendo, como eu falei. Não adianta você entrar numa Ferrari e não saber dirigir. Você vai esmagar essa Ferrari na esquina. Então, tem que ter planejamento, você tem que ter gente certa para trabalhar com você. Tem que ter alguém por trás te assessorando nessa parte administrativa, porque o retorno é complicado. Então, eu acho que vale a pena, sim, mas tem que saber... Você tem que ter pessoas te assessorando, sozinho não. Eu acho que assim, tudo na vida, né, gente? Sozinho ninguém chega em nenhum lugar. Então, assim, acho que a clínica vai bem, porque também a gente
tem os departamentos. A gente tem uma pessoa de financeiro, a gente tem o marketing. Toda empresa de sucesso é assim. Entendeu? Toda você empresa tem de que sucesso delegar. tem Porque, às vezes, por trás. exemplo, no começo a gente quer... eu sou formada em propaganda e marketing, eu queria fazer tudo. E eu estava na administração. Então, assim, quando eu peguei uma empresa de marketing, uma agência... Claro que fluiu muito melhor. A mesma coisa do financeiro, entendeu? A gente gosta de números, a Nara também gosta, eu gosto. Mas, assim, se a gente não tivesse você por trás, claro que a gente não estaria nesse processo de uma evolução tão rápida, entendeu? Bom, para quem quer abrir a clínica, com certeza, como qualquer coisa na vida, é o planejamento financeiro. Acho que é desenhar primeiro, entender, olhar, conhecer o mercado, né? Os recém-formados, tomar cuidado. Assim, no meu ponto de vista, eu acredito que comece um pouco mais devagar, mesmo você tendo condições de comprar tudo que você quer ali, porque você se empolga, compra um equipamento, você não sabe utilizar, você pode, né, machucar as pessoas, queimar, e aí né, trazer mais um nome sujo ali para a empresa, né, ficar ruim. Então começa devagar, vai conhecendo, pegando mão, né? Eu acho que dos equipamentos é muito importante, dando segurança para você mesmo. Eu tenho clientes que não fazem alguns tratamentos, faz só gosta de fazer da parte médica, outra gosta de fazer. Então, assim, é muito direcionado, né, ao que a pessoa quer ou não. Então, não adianta você ter só dinheiro. Dinheiro não resolve todo o problema. Exatamente. Então, o que resolve é um bom planejamento financeiro, onde você vai enxergar o retorno do seu investimento para você poder fazer. E tem uma coisa, né, que às vezes elas brigam muito comigo, que é o controle em si, né? Você saber aonde está gastando. Então, da mesma forma na vida pessoal, você tem que saber, porque às vezes você vai... Quando você olha lá que você sabe que a manutenção, que você gastou bastante, porque você começou a inventar um monte de coisa lá que é isso que está pesando, ou se a papelaria está deixando na mão de funcionário para comprar, descartar, aquele você valor não final, acompanha. né? Então, você tem que saber. A gente assusta com né? isso, porque a gente acha que é indo. R$10... Ah, não, mas é só R$10. Aí quando você mostra lá no final quanto foi esse no montante, isso assusta, porque a gente não faz essa conta todo mês. E na vida pessoal é a mesma coisa, o susto é o mesmo, né? Só que de formas diferentes. Então não adianta você querer atropelar isso, porque isso é chato de fazer. É chato de fazer mesmo, eu falo, não tem... O planejamento financeiro é chato, mas ele faz parte do crescimento, porque você sabe identificar onde estão as coisas. Então, acho que é isso. Acho que essa visão eu queria passar, né? Vocês aqui que tem uma sociedade sólida já, de 5 anos, da Vitesse, mas a clínica médica já é 20 anos, quanto? 25? Acho que 21 anos. 21 anos. Então, assim, é muita coisa já envolvido nisso, né? Já passou por várias experiências para que a pessoa não fique quebrando a cabeça. Eu acho que o caminho mais curto não é pegar as experiências de quem já passou por um monte de coisa, né? Já erramos muito, já acertamos demais. Mas para isso, Ale, tem muita consultoria hoje em dia, né? Assim, as pessoas podem... tem muita gente que vive essa experiência, como, por exemplo, você dá consultoria e seu coach, né? Que de experiência em clínicas. Que essa bagagem que você tem também eu acho muito interessante. Então, acho que primeiro a pessoa precisa abrir o leque para alguém assessorar. Porque essa questão dessa assessoria, até porque a gente só foi mudar, eu só dei esse passo, você estava junto, você sabe disso, porque você estava comigo e você me incentivou. Porque, como eu falei, eu vivia num espaço estéril, morno, e eu sempre quis isso, você sabe, anos antes de dar esse passo, eu já queria, eu já ensaiava fazer isso, tinha comprado até um imóvel para trabalhar em outro lugar, mas a gente ficou esperando a hora certa, porque também, gente, Deus sabe o que faz e na hora certa, né? Então, eu acabei não indo para esse imóvel, né? E acabei dando esse passo, que eu ia dar um passo sozinha, acabei aceitando o seu conselho de fazer um negócio um pouco maior. E tô lá até hoje, né? Como eu falei, eu acho que não tenha medo de fazer um negócio com uma pessoa estranha, porque às vezes você vai encontrar num estranho um amigo muito melhor do que um amigo antigo, e isso não tem nada a ver com as amizades. Eu sempre tive assim, as pessoas às vezes têm medo, mas eu não conheço ela, acabei de fazer um negócio agora com uma pessoa que eu não conheço. Mas eu acho que às vezes Deus coloca na vida das pessoas que vieram como para complementar aquilo que você precisava. E às vezes isso não está do seu lado, às vezes Deus está trazendo para você. E eu acredito muito nisso. Então, precisa ter assessoria. Não adianta. Se a gente não tiver assessoria e não planejar, não vai sair.
Principalmente quem está começando. Você tem que ter uma assessoria. Mete os pés pelas mãos, eu acho. Porque, gente, tem, né, uma assessoria qualificada, porque tem que lembrar que o papel aceita tudo, mas a realidade é outra. E é fácil, o dinheiro hoje em dia está muito fácil. O crédito está muito fácil. Mas é perigoso. Principalmente para médico. E o que se torna perigoso. E isso é muito tentador, né? É sedutor demais. Então tem que ter esse cuidado, por isso que eu falei. Existem pessoas, por exemplo, que dão esses coaches, essas assessorias, como você faz, de planejamento. Eu quero saber se eu tenho condição de montar uma empresa, uma clínica. Então você faz toda uma análise, faz todo um estudo disso, e aí você fala, olha, você vai montar assim, 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 você vai começar assim, assim, você comece primeiro num outro ambiente. É muito comum. Por exemplo, o médico trabalhar numa... Eu, graças a Deus, isso não aconteceu comigo. As dermatos que estão comigo... A gente tem uma dermato, a Rebeca, que está com a gente está comigo há 10 anos. Eu me lembro que eu estava fazendo 40 anos e ela começou a trabalhar comigo, a gente já vou fazer 50 e ela está lá com a gente. Então, assim, a gente tem um histórico de médicos que trabalham com a gente de muitos anos, né? E isso é legal, porque aí são parceiros de trabalho. Mas pode acontecer também de você ir trabalhar num ambiente, conhecer todo o trabalho e depois traçar o seu negócio. Isso também é muito comum. Eu tenho várias amigas que têm clínicas em outras cidades que assim, tem um turnover, uma troca muito grande de profissionais. Isso também é saudável, eu acho que é bom, porque você está dando chance para muita gente começar. E, ao mesmo tempo, as pessoas também estão aprendendo. Então, tem vários caminhos. Pode ser que você já queira se engajar num negócio assim, grande, né, sozinho, ou entrar num outro negócio e participando dele, e de repente você vai e faz o seu. Aí o caminho que você vai traçar, você tem que escolher e ter alguém por trás para te ajudar, para te analisar o seu perfil e o seu financeiro, né? Não, acho que é exatamente isso, né? Embora você falou que já tem 40 e poucos, eu tenho 25, não sei que conta que ela fez aí, acho que você atrapalhou aí, né, Ivy? Eu acho que tem alguma coisa estranha, mas enfim. A experiência acho que é tudo, né? Se a pessoa precisa de um nome forte, procure um médico que é confiável, que você pode aprender bastante. Se você quer abrir sozinho, você pode abrir, mas segue algumas dicas, vai atrás, escuta a experiência, troca amizade. Congressos, sou super a favor dos médicos irem, ela falou que não vai desde 2018, nos internacionais. Verdade. Mas porque o internacional, ele se torna um congresso gigante, né? É bom explicar bem isso, então não é verdade, que não a gente vai. não foi, 2018 foi o último meeting americano, mas mesmo assim, em março de 2019, até início de 2020, final de 2021, a gente ficou sem congresso, praticamente só tudo curso online, o online crescendo, entendeu? Então, a gente foi investindo, mas ao mesmo tempo a gente estava fora um pouco assim desse corpo a corpo, que é bem legal. E os congressos internacionais, eles trazem muita experiência, muita bagagem pra gente. Só que o que acontece, né? Então, uma dica aí para quem está começando, importantíssima, é que esses congressos, o médico, ele só faz dinheiro se ele trabalha. Se ele não trabalha, ele tem que ter uma organização muito grande nas finanças dele, um planejamento muito bom. Porque esse congresso, de uma semana, ele se torna fácil o dobro, 15 dias no mínimo, né? É por aí. E porque aproveita... E deixa de ganhar e gasta muito. E aí entra o Jaque, né? Já que eu tô aqui, já que eu vou já que eu tô lá, eu levo o marido, levo o filho, levo a amiga que tá sempre junto, a sócia, acompanha o congresso e aí o negócio fica um bolo. Então, cuidado. Se planeje muito bem, porque os congressos eles são excelentes para a parte profissional, mas financeiramente a pessoa tem que estar muito organizada. Dependendo do lugar para onde vai. Né? E aí, né? Eu tô falando com uma dermatologista que gosta de gastar, né? Eu tô falando com uma sócia que adora acompanhar a outra sócia e que também adora viajar e adora gastar. Mas, enfim, qualquer um vai se empolgar viajando realmente, né? Então, só cuidado. Os congressos, vocês fazem dinheiro e é isso que eu falo. A equipe tem que estar trabalhando. Se você tem uma clínica médica e uma estética junto, onde você para de trabalhar, mas as coisas estão andando, o dinheiro vai estar entrando, ótimo. Agora, se você não tem essa receita, aí toma cuidado, se planeje muito bem, porque uma viagem dessa vai dar um desfalque no teu faturamento. Muito grande. Sim,
né? Então precisa tomar cuidado. Então os congressos nacionais em quase toda semana, né? Tá ali ou online, eles estão direto se aperfeiçoando e investindo e cada vez mais. O investimento é alto. Mesmo quando vai para os nacionais já é complicado, mas pelo menos é mais barato. Mas os internacionais acaba saindo mais caro. Então cuidado, se planeje muito bem. Mas eu acho que é isso, acho que tá ótimo, né? Acho que com essas dicas a pessoa consegue se organizar bem. Aproveitando para apresentar a Clínica Vitesse, a doutora Narla, Cassenha Niquino, a Ive Sena, e as duas fazem parte, então, da Clínica Vitesse, da 24 de maio, em Indaiatuba, uma clínica já há 5 anos, mas a doutora Narla está aqui já há 21 anos, né, em Indaiatuba. Uma família já de médicos, doutor Guilherme, que é daqui de Indaiatuba, né? Então, assim, uma empresa super conceituada, só a junção delas que tem 5 anos, mas a história é longa. É isso aí.